Pronto, pronto. Estamos ao vivo aí. Dá para conferir, Daniel? A gente está ao vivo. Você publicou na história? Consegue ver? Ao vivo. Tá ao vivo? Ok. É isso aí. Acho que o áudio tá bom. Era para ter feito essa live acho que umas 9 horas. Sim, sem 2 horas estar organizando as coisas aqui. Organizando o microfone. Então hoje é a primeira live. Eu estou gravando essa live tanto pro YouTube, tanto pro Facebook, que é as redes sociais onde a gente trabalha. Primeiramente, vamos se apresentar aqui, tá? Meu nome é Ricardo Sonoda. Eu tenho uma empresa de informática juntamente com a minha esposa e meu filho. E hoje a gente faz manutenção de computadores, impressoras, notebooks e também a gente está desenvolvendo agora sistemas, mexendo com um pouquinho de programação, tá bom? Já me apresentei, na verdade eu fiz um roteirinho aqui bem simples. Hoje a gente veio testar esse formato novo para vocês, espero que vocês gostem. E espero também, principalmente, que o áudio e a qualidade de imagem esteja boa para vocês, né? A gente tem no YouTube, vai subir acho que amanhã o vídeo, tá? Não consegui fazer live no YouTube ao mesmo tempo, porém acho que vai ser uma quantidade de tempinho que a gente vai passar aqui juntos. Porém, no caso aqui a gente está fazendo a seguinte forma, tá? Essa live é para contar um pouquinho, iniciar, startar essa parte da gente melhorar um pouquinho da comunicação. Um dos fatores que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar com isso. Segundo é que uma série de vídeos que eu venho publicando aí vem gerando bastante resultado, tá? O pessoal tem prestado bastante atenção, por mais que eu fale bastante em alguns vídeos aí, tá bom? Então hoje a média é justamente essa, né? É atingir o público, principalmente os nossos clientes, para ajudar eles a sempre não esquecer das manutenções dos computadores aí. E na hora de contratar uma empresa aí para fazer manutenção, tomar cuidado, tá? Vocês estão vendo aí o nosso ambiente de trabalho. Isso aqui é a nossa bancada, né, de trabalho. Esse é o computador do Daniel, esse é o meu, tá? No caso, minha esposa está assistindo, é a única pessoa assistindo agora. Boa noite. Mas a gente sabe que agora de início a gente não vai atingir um público tão grande, porque a gente está começando, mas estamos com expectativas. Então, hoje a gente vai começar com quem somos, né? Eu já expliquei um pouquinho, né, quem somos. A DR Printer já tem quase 4 anos que está no mercado, então a gente tem atingido um público bem interessante, né? Agora a gente também começou a trabalhar recentemente com japoneses, né? Atingiu o público japonês e a gente vai vir forte aí em cima disso aí, tá bom? Nós fazemos também automação comercial, gente. Então a gente trabalha com diversas formas aí para montar e implantar a sua automação comercial. Às vezes está precisando, entre em contato com a gente. Essa live vai ser um pouquinho mais rápida que uma live comum. A gente está pensando aí de gastar no máximo 1 hora para fazer essa live. Então, o que a DR Printer hoje faz, tá? Eu contei mais ou menos por cima, mas por exemplo assim, o que é a montagem de computador? Vocês estão vendo esse computador aqui, ó? Esse computador aqui está gravado no YouTube lá, uma montagem que levou um vídeo de 1 hora e pouquinho, e essa montagem aqui demorou de 4 a 5 horas. E por que eu demoro tanto assim nesses vídeos para montar um computador desse daí? Não é por causa do vídeo em si, demora um pouquinho mais que quando a gente está gravando, porém é um trabalho um pouco mais assim específico, artesanal. Hoje a DR Printer ela não tem 5, 6 computadores à pronta entrega montado. Geralmente a gente monta em média de 1 a 2 computadores só, porque agora a gente gosta de trabalhar, por exemplo, assim, atender o cliente, né? E atender o cliente em qual sentido? Esteticamente, tá? E o uso profissional, por exemplo, que a pessoa vai fazer com o computador, ou se é para usar no dia a dia. Então a gente gosta de ir no ponto, a gente faz diversas perguntas para o cliente ali e pergunta para ele a primeira coisa: o que você vai fazer com o computador? Essa é a primeira pergunta para todos os clientes que comprou o computador com a gente. Essa única pergunta que a gente faz já muda muito o orçamento que o cliente quer, e também a gente consegue muito mesmo atingir o objetivo do cliente.
Podemos errar sim, mas as falhas são bem menores, tá? Porque na montagem de computador hoje em dia, para quem monta sabe que não é fácil, não tem muita coisa assim, como é que fala assim, é, igual antigamente que era menos informação. Hoje tem muito mais informação, memória, SSD, placa-mãe, processadores de diversas classificações aí que você pode atender diversas performances, então varia bastante, tá, gente? Até gabinete hoje, temperatura voga muito no desempenho do computador. Então, é uma série de fatores que a gente vem aprendendo, então por isso que a gente não gosta de montar muito computador para deixar a pronta entrega, beleza? Segundo ponto, a gente mexe com impressora, o DR Printer, né? Surgiu ali onde a gente aprendeu a mexer com impressora, né? Então a gente mexe com impressoras Canon, Brother, Epson, HP e assim por diante. Quase todas as impressoras a gente tem um pouquinho de conhecimento. A gente fez algumas coisinhas que é para aprimorar o que a gente aprendeu, mas a gente também faz manutenção em impressora. A gente mexe também com uma parte de sublimação, gente. Para quem faz camisetas aí, ó, esse tipo aqui é uma estampa que ela cola, né, na temperatura. A gente não faz essas camisetas aqui. Porém, a gente mexe no caso de impressoras de sublimação, que é uma camiseta mais por algum evento esporádico ali, que é uma coisa mais rapidinha. Então, a gente trabalha com essas impressoras e principalmente com a manutenção delas. A gente tem alguns clientes já espalhados aí e que a gente tem atendido bem. Acredito que a gente tenha conseguido atender os clientes bem, tá? Outra coisa que a gente vem fazendo, né, a gente não trabalhava muito com a parte de manutenção de iPad e celular, a gente agora está fazendo manutenção de iPad e celular. Uma coisa forte que a gente vem trabalhando é notebook, né? Então a gente trabalha com manutenção de notebook, conseguimos resolver alguns reparos eletrônicos, tá? Então isso ajuda bastante pro cliente, né? Então a gente faz uma gama de serviços aí. Porém, a gente também trabalha com automação comercial, como eu já comentei. O que está dentro dessa automação comercial é instalação de software, né? A gente tem um software desenvolvido por 3 empresas, né? Que a gente vem junto trazendo esse software que é para mercado, farmácia, docerias, né? A gente tem diversos clientes aí que utilizam o nosso sistema. Está curioso, entre em contato com a gente pode explicar para você. A gente trabalha também com a parte de site, tá? Com criação de site. Então a gente tem algumas pessoas que trabalham junto com a gente com algumas parcerias. Então a gente também consegue desenvolver uma qualidade para você ter o seu site, tá? Então, qual é a diferença, né? Muita gente cria site aí, só que a diferença é que a gente, né, vai com um fotógrafo, tira foto, então é todo o trabalho assim minucioso a gente faz para deixar o cada vez mais profissional, tá? O site do cliente. Então a gente trabalha com isso aí também. Agora a gente está desenvolvendo a parte de programação, né? O Daniel ali, ó, é o responsável por programação. Então ele está desenvolvendo agora alguns programas. A gente tem 2 programas aí na fila aí para poder entregar para clientes. Então a gente já está conseguindo atingir um resultado bem legal, tá? Esses programas geralmente demoram tempo a ser programados. Para quem entende um pouquinho aí sabe o quanto dá de trabalho. Porém, a gente vem fazendo um serviço assim meio que personalizado mesmo, a custom, sabe, para o cliente. Então aí o cliente decide ali as cores, tudo, e a gente cria ali de acordo com o que o cliente quer. Porém tem um preço sim, por isso aí, mas a gente vem trabalhando com isso daí, tá bom? A gente trabalha com a parte da automação, a gente trabalha tanto com sistema pago ou sistema mensal, tá? Então, para quem não tem curiosidade de saber um pouquinho mais, entra em contato. A gente trabalha também com instalação de câmera de segurança, tá? Então essa parte de câmera de segurança, a gente consegue colocar as câmeras de segurança tanto na sua residência ou no seu empreendimento aí na sua empresa. A gente consegue colocar diversas qualidades e resoluções que você pode alcançar, tá bom? A gente tem parceria também para fazer a parte de iluminação, mexer com elétrica, da parte, vamos supor, de estacionamento, do seu ambiente de trabalho aí. Então a gente faz também essa parte de iluminação aí externa, tá? A gente não é 100% o que a gente faz, por exemplo, assim, que é o meu ramo, tá? Porém, a gente sabe que a necessidade é muito grande, então a gente meio que está junto ali do projeto da iluminação para mais supervisionar e sair com um bom ângulo ali para o cliente não ficar com uma instalação mal feita. Então a gente trabalha junto com isso aí. Porém, tem uns critérios que a gente segue de padrão, principalmente que a gente conhece o cliente. Então quando a gente faz qualquer serviço, a gente
tenta seguir o padrão que o cliente quer e também, às vezes, acima do esperado que ele tem, né? Então a gente consegue fazer isso daí. Bom, dentre os serviços, acho que eu citei quase todos que a gente faz, tá? A gente também faz, por exemplo, tá vendo esteticamente aqui, vocês estão vendo de fundo aí as bancadas, os balcão. Então, às vezes você quer também criar, por exemplo, assim, montar o seu quarto aí gamer, ou então montar aí uma parte do seu ambiente aí. E a gente também faz isso daí, a gente faz a parte de marcenaria, estrutura de mesa ali, a gente constrói tudo do zero. Para quem tem curiosidade ou se tiver dúvida aí, se foi ver a gente mesmo que fez, a gente tem acho que bem curtinho ali, um vídeo rapidinho lá no Instagram e no Facebook aí, a gente mostra como estava o container antes da gente ter colocado a loja aqui e a diferença, né, que a gente colocou. Então essas prateleiras foi tudo a gente que instalou. E óbvio que a gente vai aprendendo bastante, né? A gente vai aprendendo bastante, aperfeiçoando algumas coisas e consegue encontrar pessoas bem legais aí pra gente poder trabalhar junto também. Isso é o mais importante, que a gente não vai ficar concentrado em trabalhar sozinho, porque a gente tenta agregar cada vez mais os brasileiros também que trabalham aqui no Japão. Então isso é bem legal, tá? Mais pra frente eu vou citar bastante pessoas que a gente confia, que a gente já trabalhou. Então eu vou conversar um pouquinho com o pessoal para ver se eu posso divulgar eles aqui. Que eu gostei do trabalho, principalmente quem faz as camisetas, as nossas logos, os nossos banners. Então, tipo, acho que vai ser uma forma bem legal de ajudar o pessoal aí. Beleza? Bom, acho que foi isso. Essa é uma entrada, né, que a gente falou, acho que dos serviços que a gente presta. Se eu esqueci de algum, acho que eu vou citar ao longo do vídeo ou nos próximos, tá bom? O pessoal pergunta bastante assim de onde surgiu a vontade da gente mexer com computador e impressora, né? Então assim, a vontade veio que eu sempre fui mexer, fução nas coisas, né? Sempre tive uma certa curiosidade, então sempre mexi desde pequeno, sempre gostei de desmontar as coisas, então veio muito. E aí eu tive a oportunidade de meu cunhado ter uma empresa de informática lá no Brasil, chama Digiserve Informática. Então, para quem tem curiosidade pode entrar no site deles lá, ou quem mora no Brasil aí pode consultar a Digiserve Informática, no Presidente Venceslau. Comecei a minha carreira ali aos 16 anos de idade, mais ou menos. Então comecei a desenvolver habilidades, né, para mexer com impressora. Eu gostava muito de impressora e não gostava de computador. Porém, ao longo do tempo a gente viu a necessidade, fui aprendendo, né, ao esforço dele tentar me ensinar. Então teve bastante paciência, me ensinou, tive outros amigos que a gente ao longo do tempo trabalhou junto e cada vez eu fui aprendendo um pouco mais. E agora com 30 anos, já tem 16 anos aí que a gente está trabalhando com isso, 14 anos, né, trabalhando com isso. Então a gente consegue agora aprender muito mais, porque o Japão me proporcionou aprender um pouco mais, estar mais próximo da tecnologia, que isso ajudou muito a gente, tá? Então esse é um dos pontos muito importantes que a gente começou, e aí eu fui desenvolvendo as habilidades, fui tendo outros trabalhos ao longo do tempo, né, que informática às vezes eu não gostava muito de mexer com o PC, né, não gostava mesmo. Hoje eu monto esse PC bonitão aí, ó, mas eu não gostava de mexer, e hoje eu aprendi porque eu sabia que para mexer com impressora, meu patrão, meu cunhado falava assim para mim assim, como é que você vai mexer numa impressora e não sabe nem instalar a impressora no computador? Então eu comecei lá embaixo mesmo, e eu tive que aprender a formatar computador aí. Tem gente que pega muito rápido, eu acho que eu demorei umas 15 vezes para aprender decentemente a formatar um computador, assim, só formatar, sem configurar nem nada, tá? Então a formatação é bem simples hoje para mim, para muitas outras pessoas talvez seja, mas a gente começou assim, né, bem na dificuldade para mexer com PC. Mas assim, graças à paciência deles aí, dos meus parceiros aí, colegas de trabalho, naquela época me ajudou bastante mesmo, tá? Então, isso foi muito importante para mim, no caso, né? O pessoal pergunta sobre se eu tenho faculdade, gente. Você acha que se você perguntar, acho que 99,9% das pessoas que são técnicos de informática, você perguntar se tem faculdade, não tem faculdade, gente. Faculdade de informática não existe, tá? Existe para você conhecer o componente, cursos para você conhecer o que é a plataforma, quais as funções, o que é trabalhado dentro da informática, as separações, porque informática muita gente acha que
todo técnico, toda pessoa que mexe com TI já é programador, já é feito um cara profissional de manutenção. E isso não é assim que funciona. Então a melhor dica que eu falo para vocês é o seguinte, que é trabalhar com informática, entra numa loja de informática como funcionário, recebendo um pouquinho ali, e vai desenvolvendo, cria oportunidades, ou então vai aprender um conhecimento via internet aí, e você consegue desenvolver habilidades, e ao longo dos anos você vai atingir um certo profissionalismo para você, tá? Lembrando que existem diversos tipos de você aprender, porém eu tive a oportunidade de aprender dentro de uma loja de informática, que é o melhor curso que existe, tá? É o melhor curso que existe, então não tem outro de outra forma melhor, porque é a mesma coisa você tirar a habilitação de carro e você, depois que tirar a habilitação de carro, você comprar seu carro próprio. É muito diferente você dirigir dentro da autoescola e dirigir na rua, lidar com as circunstâncias do dia a dia. E o que te prepara para ser um bom motorista é o que? As circunstâncias do dia a dia. Da mesma forma, é a informática. Você precisa estar ali rotinamente ali dentro dos padrões, das atualizações que tem. Então é uma coisa que eu gosto muito, é que você aprende todos os dias. Não é uma coisa que você fica estagnado ali no tempo ali e fica toda vez a mesmice, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa profissão. Eu amo ela por causa disso. Todo dia é um defeito novo que aparece, um vírus, um problema diferente em um computador. Por mais que seja apenas limpeza interna, às vezes tem um computador que às vezes está acusando uns erros muito diferentes, né? Então, isso é o mais legal de tudo. Você vai aprendendo todo dia uma coisa diferente, tá? À medida do que eu falo muito isso daí, à medida do que a gente vai aprendendo, a gente vai cultivando habilidades. E um lado muito importante é também a gente aprender a escutar crítica, tá? É muito difícil, às vezes é bem chato, você escuta crítica às vezes de cliente que você não deseja, porém, essas críticas geralmente sempre tem um fundo de verdade, então você tem que encarar essas críticas aí para construir alguma coisa melhor para você como personalidade, para ser um melhor profissional. Então a primeira coisa é isso daí, tá? Você às vezes não tem a oportunidade de ter um curso aí às vezes, ou então aprender de uma forma mais assim profissional. O que você faz? Pega alguns canais no YouTube aí que ensinam bastante informática, tá? Eles vão orientar bem melhor às vezes que eu em algumas coisas para vocês, porém sempre lembre que cada um tem sua personalidade e a forma de trabalhar, então você vai criar a sua forma de trabalhar. E a dica que a gente dá é sempre para você procurar. E os canais que mais ensinam é aqueles que falam mais, tá? É aqueles que vai te fazer vídeo de 1 a 2 horas para te explicar um problema bem simples e você vai ter que ter paciência para assistir aquele vídeo. Se você não tiver paciência de assistir uma pessoa te explicar e te ensinar alguma coisa que você não sabe, então você vai ter que sofrer bastante, ou então é melhor você pular fora desse barco aí, tá bom? A primeira dica é você escutar bastante os seus parceiros aí, principalmente na internet, que desenvolvem já hoje um trabalho profissional e você vai querer alcançar aquilo ali ou até superior a isso daí. Então você tem que ter um início ali, um start, tá bom? Sobre a parte de estudos, tá, gente? Então eu tenho alguns cursos sim que me ajudaram a aprimorar, tá? Então são cursos simples, muita gente não dá valor, às vezes estudar 3, 4, 5 horas por um curso. Mas esses cursos que existem para quem desenvolve a informática, gente, são cursos para quem já conhece uma certa parte ali, não precisa ficar ensinando a pessoa a ligar o botão no botão do computador e desligar o computador, tá? Esses cursos, quando tem cursos direcionado a algum ramo de informática, por exemplo, curso de Excel, curso da Apple, curso da HP, igual eu fiz já. O que acontece? Você vai perder algumas horas do seu dia ali fazendo um curso, às vezes 8 horas, igual tem um curso da Intelbras, CFTV, que eu tive a oportunidade de todos esses cursos que eu fiz ali, foi tudo ali dentro quando eu trabalhava na Digiserve Informática, e outros que eu fui ao longo do tempo aí carregando e tendo a oportunidade de ter, tá? Então, tipo assim, quando eu estava no Brasil. Então, o que a gente fala? O pessoal às vezes olha o certificado ali, 4 horas de curso de tal coisa. Gente, não menospreza isso, porque imagina você sentar, tenta fazer o seguinte, para quem gosta de questionar essa parte aí sobre o curso de quantidade de horas e tempo, é o seguinte, vai lá, senta na frente do seu computador e estuda por 4 horas direto, porque quando a gente está nesses tipos de curso, você não pode ficar levantando não, porque 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos que você perde ali para ir no banheiro beber uma água, o que acontece? Você já perdeu às vezes o principal do conteúdo, então não menospreze nenhum curso que seja de 2 horas, 30 minutos, 1 hora que seja, porque ele vai ter sim informações muito importantes para vocês, tá? Para quem quer entrar nesse ramo, então nunca menospreze não, tá?
Eu tenho alguns, eu tenho algumas coleções de certificado aí. Quem sabe eu vou trazer aqui, vou prender tudo na loja aqui. Eu vou mostrar um por um do que eu tenho. Será que eu tenho bastante? Né? Então, e uma coisa que eu sempre falo, tá, gente? Nessa profissão que eu tô aqui, ó, pra quem quer se espelhar nela, tem que estudar bastante todos os dias, tá vendo aí, ó? Cada computador com 2 telas, a gente está precisando de mais espaço para poder estudar melhor, né? Então você vê aí o Daniel ali, ó, todo empenhado ali em estudar. O que acontece? A gente estuda muitas horas, vai dormir muito tarde, muitos dias, e às vezes por escutar um vídeo de uma pessoa que está ali às vezes 15, 20 minutos, 1 hora falando uma coisa muito importante, tá? Então, melhor dica é isso daí, tá? Então estuda bastante que você consegue chegar lá, beleza? Bom, eu contei um pouco que me fez de capacitado para isso, né? E qual é a forma do nosso trabalho. Então a gente comentou como que a gente trabalha, é uma forma artesanal hoje, principalmente para montar computador. E muita gente hoje eu escutei assim, críticas, né, que eu tenho que trabalhar de forma mais rápida, porém muitas vezes a gente não consegue entregar muito rápido o serviço porque a gente pensa em todos os detalhes mesmo, tá? A gente atualmente fez não sei se subiu ainda aí nos vídeos curtos aí, o projeto que a gente está fazendo, que é de 3 computadores na roda aí, dentro de uma roda de carro. Tem outros projetos na internet, tanto é que a gente assistiu o projeto inteiro no canal do YouTube de um rapaz fazendo isso daí, e a gente teve interesse em fazer também, porém a gente fez algumas particularidades, percebi de algumas falhas ali no projeto dele e quis fazer o meu próprio, né? Porém a gente entrou em contato com uma outra empresa aí que topou fazer esse computador, e não só um, vai fazer 3. Então a gente vai estar montando a partir de amanhã o segundo computador dele aí, vai ficar bem legal, tá? Então a gente vem aprimorando bastante. E muita gente critica isso daí às vezes, né, gente? Então a gente pede perdão por não conseguir atender todo mundo, porque às vezes a gente viaja bastante, tem gente que quer visitar a loja. Então para quem quer visitar a loja, a Dani está comentando aqui, ainda não subiu esses vídeos, é isso aí, mas vai subir, tá? O pessoal vai ver aí que vai subir os vídeos aí e eu vou gravar esses próximos, eu acho que eu vou gravar pro YouTube, tá? Então a gente vai postar esses vídeos no YouTube, que eu acho que vai ser legal também, principalmente o último computador, que é numa roda insana, tá? É um projeto insano que a gente vai estar montando. Não é o topo de linha do mercado, porém vai ser esteticamente a gente vai tentar aplicar o melhor possível aqui dentro das circunstâncias para o cliente, tá bom? Então, obrigado, né, por dar os meus spoilers aí. Na verdade, eu falo isso daí, gente, a Dani tá mandando mensagem aqui pra mim, mas não é eu que cuido da rede social, é tudo ela, então eu não sei mais ou menos como que acontece as coisas, por isso que eu tô falando que eu não sei muito, tá? Talvez eu me interaja um pouco mais com as redes sociais agora, principalmente nesses formatos de vídeo aí, tá bom? Então, voltando aqui a falar sobre a questão de tempo que a gente demora para entregar o nosso serviço, o serviço em si sai rápido. A questão é o seguinte, a gente tem que montar um orçamento, a gente tem que passar para o cliente, a gente visita o cliente, mostra o que vai ser feito, e todo esse procedimento às vezes leva dias, ou às vezes até uma semana, tá? E se o cliente às vezes é distante, a gente tem várias reuniões com ele, né, online, mostra várias outras coisas, várias dúvidas que o cliente tem, porque muitas vezes o cliente nunca trabalhou com a gente, tem uma certa receio, então a gente desenha tudo ali no computador, o Daniel faz essa parte do desenho ali 3D, e a gente consegue entregar para o cliente uma visão bem diferente da maioria do pessoal. A gente desenha tudo antes, e se o cliente aprovar, a gente começa o procedimento, se não, a gente, né, o orçamento não é aprovado e infelizmente a gente perde o serviço por outras circunstâncias maiores, né. Mas no caso, né, a gente vem crescendo, vem trabalhando bastante forte, né, a gente tem, hoje vocês estão vendo aí, um ambiente mais legal aí, para a gente poder fazer esses vídeos. Era para mim começar antes, porém as circunstâncias não permitiram, mas agora eu prometo para vocês que a gente vai subir o máximo de vídeo possível agora e acumular e carregar as redes sociais, ok? Por que muitas vezes sobre as reclamações a gente fala sobre, também cliente já reclamou comigo assim de tempo de orçamento. Gente,
É uma dica que eu dou para vocês, tá? Existe muito orçamento pré-pronto, beleza. Só que a forma que a gente atende os clientes, por mais que seja o cliente vem aqui e pede uma, Ricardo, quero uma impressora, tudo bem. Para que é a impressora? Quantas cópias você vai usar por mês? Qual é o período que a impressora pode ficar parada? Que tipo de impressão você deseja? Se é média, alta ou ultra definição de qualidade de imagem? Que tipo de papel? Que tipo de gramatura de papel que você vai usar? Qual o tipo da tinta? Você pretende ou não usar tintas originais? Então, só aí eu separei 8 perguntas, fora das outras que a gente formula. Distância que a impressora vai ficar, tipo de conexão que a impressora vai ter, se você deseja economia ou não. Então, são uma série de fatores que eu monto no orçamento que é bem chato. Por isso que, assim, hoje o que eu atendo de cliente poderia ser mais rápido, porém não tanto eficiente. Então, já parou de pensar assim, você monta um computador às vezes de 300, 400 mil ienes e aí você fala, poxa, o computador faltou isso aqui, faltou aquilo ali, queria ter feito alguma coisa a mais que deixou a desejar. Não algo assim, por exemplo, assim, eu sei que eu comprei aquilo, tem uma certa limitação e eu só não coloquei por falta de dinheiro, tá? Aí é diferente. Então, quando a gente monta, a gente entra dentro de um orçamento que o cliente quer, né, dentro da realidade, tá? E o que a gente faz? Traz dessa realidade, do orçamento do cliente, o PC perfeito dentro do orçamento dele, tá? Tem muitas vezes, gente, ó, já vi clientes me mandar mensagem aqui sobre a demora, mas é porque não entende um pouquinho como eu trabalho. E eu estou explicando através dessa live aí, como a gente trabalha, tá? Então, existe uma série de fatores, a gente é pequeno ainda, é uma empresa pequena aqui dentro do Japão, mas a gente atende mais de 200 clientes já cadastrados, a gente já tem mais de 200 clientes. Então, eu acho que assim, o legal é isso, né? A maioria dos clientes que a gente tem é divulgação de boca a boca dos nossos próprios clientes, né? Então, o que eu gostei bastante foi isso, né? A gente cresceu justamente por causa disso daí. Mas, infelizmente, eu não consegui atender todos. Peço desculpa aí para quem assistiu essa live aí. Às vezes não viu que a gente prestou um bom atendimento aí pela demora, tá bom? Porém, né, se você quiser retornar, às vezes a gente aí, conversar um pouquinho, às vezes conseguir esperar um pouquinho, o orçamento a gente consegue te atender, tá bom? Eu peço geralmente o prazo de 2 a 3 dias para entregar o orçamento. Tem vezes que passa um pouquinho, por quê? Porque às vezes eu preciso viajar, às vezes meus clientes é longe, né? Tem cliente até em Ibaraki, Gun ali. E às vezes quando a gente viaja eu atraso tudo, porque às vezes é 2, 3 dias para você se programar, para você viajar e voltar as coisas ao normal. Demora às vezes uns 4 a 5 dias totais assim, então é quase uma semana parado. Então a gente nessas viagens mais longas assim, e dá para fazer bate e volta, mas o cansaço físico é extremo, então você às vezes acaba falhando por esse cansaço extremo. Então é por isso que eu não faço orçamento muito rápido assim, tá? É bem pensado mesmo ali para não ter. É muito chato, né, gente? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, você vai montar um orçamento, tá? E aí a pessoa te passa um orçamento, depois de alguns dias ela fala, então não, o orçamento mudou, então quando o cara acaba o serviço, ele fala, não, ficou tanto, porque teve que fazer isso e aquilo. Então a gente não gosta de mudar o orçamento, tá? Existe sim algumas circunstâncias, porque umas variáveis, tá? De acordo com algumas circunstâncias, mas a gente não faz esse tipo de... tem que evitar ao máximo, sabe? Assim, tipo, ao máximo, ao extremo mesmo, tá bom? Acho que deu para explicar bem, né? Deu para explicar bem essa parte do porquê que a gente trabalha dessa forma. Qual é a intenção da gente fazer os vídeos, gente? Muita gente acha que a gente faz aqui, eu critico alguns tipos de serviços que é feito, tá? Porque chega pra gente aqui de umas formas muito ruins mesmo. Então a gente tem que alertar o pessoal para se atentar na hora de comprar um notebook aí, não é qualquer notebook que compra. Tem ano, tem a estrutura do equipamento, tem o que o equipamento já passou, se o equipamento está limpo ou não. Uma dica, eu vou falar bem pertinho do microfone. Para quem vai comprar MacBook ou iMac, aí toma muito cuidado, tá? Tem muito iMac, MacBook sendo vendido sem manutenção interna e muito antigo. Para quem não entende um pouquinho, o pessoal se preocupa com bateria. Gente, bateria é o menor dos seus problemas em MacBook, tá bom? Bateria é uma coisa que ele tem ciclo, não tem como prever. Mas ela dura em média eu já vi bateria de 400 ciclos dá problema original e uma bateria paralela durar 900 ciclos.
tá? Então varia bastante, então toma cuidado, isso é segredo, tá bom? Sabe o que acontece? Você às vezes compra um equipamento ali, usado, e aí não tem manutenção e nem Windows original. Vai lá no Amazon e pesquisa um pouquinho quanto que é o Windows original, só a licença do Windows original. Lá no Amazon, que é o lugar um pouquinho mais barato. Aí vocês vão entender um pouquinho por que o computador está vendido barato. Se tem pirataria no computador, cai fora, gente. Aqui no Japão, legalmente, isso daí dá até cadeia. Então, por favor, não faça isso, nem recomende isso, nem trabalhe com quem faça isso, tá? Isso é a primeira forma aí. É melhor você gastar um pouquinho mais na sua segurança, porque não adianta nada você ter o Windows original e foi lá e colocar um Office pirata, tá, gente? Isso aí não tem lógica, tá? É óbvio que você não vai perder toda a sua vida ali, mas você não adianta nada você tá com uma coisa original e colocar um software que às vezes vai ser pirata ali e vai bloquear o firewall do Windows, vai bloquear o seu antivírus, tá? Então toma bastante cuidado nisso daí. Mesma coisa você comprar um carro, comprar uma BMW e começar a usar um óleo da Toyota. Não faz a mínima noção, tá, gente? Então, por favor, ao comprar um computador, a primeira coisa que pergunta é o Windows original, me fornece a licença junto, por favor. Se não fornecer a licença, é porque os modelos mais novos de notebooks aí, ou alguns computadores Aoni aí que fala, né? Que é aqueles que tem a tela integrada, já está gravado dentro da placa-mãe ali, a grosso modo falando, e já está gravado ali dentro de um chipzinho, número de série do Windows. Então, quando você vai reinstalar, ele não pede nenhum serial, ele já passa a parte direta ali, tá bom? Então, toma cuidado aí na hora de comprar esses equipamentos um pouco mais antigos aí. E uma dica, gente, não adianta ficar na expectativa de usar antivírus, independente de ser craqueado, original, comprado, o que você definir aí. Porque não adianta você usar antivírus, gente. Para quem sabe, para que serve antivírus? É para bloquear algumas coisas que são ameaças. Mas muitas vezes, se você permite aquilo ali, não tem necessidade de você usar antivírus. Hoje, por que eu não instalo antivírus? Nenhuma das minhas máquinas tem antivírus. Antigamente eu usava o PandaCloud, tá? Que era muito bom, dadas as circunstâncias, era na época o Windows 7, pegava muito vírus mesmo. Hoje em dia o firewall do Windows é muito bom, gente, tá? Quando ele não é bom? Quando você está com o Windows pirata, ou então começa a colocar um monte de software pirata e começar a baixar coisa pirata, vídeo, música, e instalar diversas coisas, tá? Então, a Dani está mandando aqui que o pessoal está assistindo a live. E se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. É isso aí, gente. Se você tiver qualquer dúvida e quer que eu comente alguma coisa aí, pode mandar mensagem aí que a gente vai... Acho que até a meia-noite aqui, eu acho que eu vou estar online aqui. Eu vou ter força suficiente aqui pra gente conversar um pouquinho e eu vou fazer diversas vezes isso daí. Então, você tem alguma curiosidade aí, ó, eu vou subir diversos vídeos, mas às vezes você não assistiu o vídeo, quer que a gente converse aqui, a gente vai explicando, tá? Vamos supor, você quer saber sobre o computador, saber sobre orçamento aí, algumas coisas, pode perguntar qualquer coisa e a gente vai respondendo aí, tá bom? Então, é secar a garganta aqui, secou a garganta aqui. No YouTube a gente vai melhorar um pouquinho. Acho que a partir de amanhã vai estar liberado lá pra gente fazer live. Nunca fiz, eu não sabia também que tinha que pedir permissão no YouTube, né? Então eu percebi que tinha que ter permissão do YouTube lá pra gente poder subir a live ali. Eu achei que era só clicar já iniciar, mas me ferrei, não deu certo não. Tá? Então, agora a live tá com 33 minutos, tá bom? Eu fiquei bem contente que deu certo, apesar de todos os trabalhos, tive que colocar microfone, câmera para tudo quanto é lado, fio para tudo quanto é lado aqui para poder funcionar, e iluminação, e tô quase cego aqui, mas brincadeira. Tá sendo bem legal fazer essa live aí, com a companhia da minha esposa. Bom, no futuro a gente vai, tá vendo esse computador aqui, ó, esse notebook aqui, esse belíssimo notebook a gente conseguiu adquirir ele aí ano passado, não funcionava, a gente conseguiu recuperar ele parcialmente, né? Tem algumas funções que a gente não conseguiu recuperar, porém funciona perfeitamente no que a gente precisa, que é só trabalho e trabalho, né? Então a gente tem um vídeo, a gente vai fazer vídeo desse, tem vídeo de um monte de coisa para editar, eu não tive tempo, mas a gente vai subir cada vez mais conteúdo ali pro YouTube. A gente vai gravar bastante, a gente vai fazer bastante conteúdo bem legal. E não sei se vai ser tão extrovertido,
como as outras pessoas fazem, mas a gente vai tentar se esforçar. Uma coisa legal, gente, ó, para quem é cliente nosso aí, ó, alguns clientes já receberam essa camiseta, tá? Essa camiseta tá escrito o nome da loja aqui também está em binário o nome da loja. Isso aqui é a RTX, para quem não entende sobre a placa de vídeo. A gente vai bolar outras camisetas, tá? A gente está esperando algumas coisas ali ser organizadas para a gente poder colocar mais umas camisetas. Essas camisetas não são vendidas, são brinde. Brinde para quem, gente? Para nossos clientes acima de 100 mil, né? Eu estava fazendo uma faixa de 150 mil, ou recebi um pendrive personalizado, a gente dava algum brinde para o cliente. Tentei fazer canecas já, não ficou 100%, então a gente preferiu parar com as canecas. Mas até agora a gente trabalhou com pendrive e camiseta, a gente gostou bastante, está sendo legal entregar isso para os clientes. Então é uma forma de agradecer os clientes e também mostrar para o cliente que a gente se preocupa nos mínimos detalhes, né? A gente usa a própria camiseta antes de poder fazer. Uma coisa que eu não contei, acabei de falar, citar da camiseta, mas por exemplo assim, né? Como que eu começo a fazer os serviços? Tá? Muita gente não sabe. Mas é muito fácil você às vezes ganhar dinheiro fazendo serviço para outras pessoas. Nada de errado com isso. Porém, a gente da DR Printer, a gente faz da seguinte forma. A gente testa primeiro para a gente parte de iluminação, parte de instalação de câmeras, parte de computadores, impressoras. A gente tenta fazer o seguinte, tá? A gente instala tudo para a gente primeiro. Funcionou, é legal, tem seus feedbacks positivos e negativos, só que tem que ver se os positivos valem a pena. Então muitas vezes, gente, esses computadores que você vê aí, ó, antes de poder vender qualquer computador anunciado aí, se você for ver, a gente montou o nosso próprio computador. E aí a gente aprendeu nessa mudança, né, RGB, teve muita incompatibilidade nos últimos 3, 4 anos aí, cresceu muito isso daí, tá? Antes não tinha essa compatibilidade toda que tem agora, era bem diferente mesmo. Então, tipo assim, para quem tá vendo aí hoje, uma série de fatores, cara, no começo foi muito difícil e era muito caro aprender a mexer com isso aí, gente. Então a gente teve que investir. Até hoje eu tenho equipamento aí parado, fitas de LED, várias coisas que eu testei, tem coisa que eu nunca abri na caixa ali, porque eu tive que fazer esse teste, passar por esse procedimento de aprendizagem para mim, para depois poder oferecer isso para os clientes, tá? Eu já cometi diversos erros, porém aprendi com todos eles, tá? Muitas vezes, gente, a gente só atinge aquela perfeição, às vezes cometendo erros, tá? Não que eu seja perfeito, mas a gente tenta se esforçar ao máximo para poder alcançar isso daí, tá bom? Eu acho que é isso. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é para você mesmo, para saber se você consegue atingir um padrão de performance legal ou não. Vocês dá para julgar aí pelo ambiente que a gente montou e construiu aqui com as próprias mãos aí, tá vendo? Tá vendo aqueles quadrinhos lá em cima ali, ó? Esse e esse aqui. Esse aqui são um SSD e um HD rígido, né? Daqueles mais antigos, abertos, e tem um vídeo para sair do canal também, explicando a diferença entre SSD e o HD mecânico, tá? Então tem muita coisa, tem muito conteúdo, muito vídeo. A gente comprou câmera aí agora para filmar melhor para vocês. Qualidade de áudio deixa a desejar um pouquinho, porque a gente não comprou a melhor câmera que tem, mas a gente vai investindo ao longo do tempo. A iluminação precisa melhorar alguns fatores, mas a gente está chegando lá. Acho que já está boa a qualidade, né? A qualidade já de vídeo já dá para ver bastante a gente. Não precisa ficar vendo as minhas imperfeições na cara, mas precisa ver o conteúdo em si ali que a gente tem que entregar, tá bom? O pessoal, tem um colega meu que fala até pra mim assim, né, um amigo meu que trabalhou comigo, que ele falava assim pra mim assim, você grava parecendo helicóptero, fica girando, né? Então tem que aprender bastante a manusear a câmera aí, e pra poder surtir um pouquinho de efeito, tá? Pra vocês melhorar um pouquinho, pra vocês não ficar tontos aí na hora de assistir meus vídeos. Apesar de falar bastante, gente, eu gosto de passar as coisas bem detalhado mesmo, assim, sabe? Pra quem assiste meus vídeos aí, eu sempre gosto de explicar em detalhes, tá? Detalhado ali 100% as coisas pra você entender 100%. Não entendeu 100%, assiste o vídeo de novo que você vai entender, tá? Tem vezes que eu me perco até na linha de raciocínio ali, porque às vezes eu tenho que explicar muito minuciosamente, às vezes eu acabo pulando uma certa parte ali.
que às vezes eu já estou pensando em outros procedimentos de ação do cliente, tá? Mas legal a gente não vai fazer isso, mas o legal é você, quando você lida com os clientes, você vai aprendendo a ter a habilidade de lidar com as pessoas, sério mesmo, você vai aprendendo a lidar com pessoas diferentes e vai lidando com circunstâncias diferentes, então você consegue ter essa mobilidade aí para atender vários tipos de clientes e lidar com algumas coisas do dia a dia, beleza? Tem muita novidade aí que a gente também vai subir, por exemplo, a gente acompanha muitas coisas, muitas notícias aí hoje do mundo de software e hardware, né? E algumas notícias muito importantes nessa parte onde a gente trabalha, tá? Hoje em dia muita gente questiona também sobre o preço de equipamento, cresceu muito, se valorizou demais depois da pandemia os equipamentos, infelizmente até pra gente é mais difícil, é bem mais caro os computadores, antes era bem mais barato. E uma dica que eu sempre dou para todos os clientes: gente, vai montar um computador usado, vai comprar um computador usado, monta até certo até certo perfil, entre 5 anos, 2017, 2016, mais abaixo que isso, você pode até comprar, porém tem um risco maior, tá? Depende muito do equipamento, tá? Então, tipo, se o equipamento for um 2014, tiver uma placa de vídeo que seja agregada, beleza, tá? E toma cuidado bastante com gerações de processadores, tá? Para quem não sabe, gente, por exemplo, assim, você vai ver lá um i7 2700 HQ, por exemplo, num notebook, ou então um Core i3 décima geração 10100U. Muita gente vai pelo Core i7. Só que toma bastante cuidado, gente, que às vezes a geração do processador ali muda muita coisa. E às vezes você nem vai usar um Core i7, mas só pela palavra Core i7 na sua cabeça sempre está Core i7, você vai deixar o Core i3 para trás. A maioria dos computadores que eu vendo aqui são Core i3 e Core i5, porque 90% dos meus clientes não utiliza performance acima disso, tá? Eu utilizei durante anos um computador Core i3, durante 2 anos que a gente estava com a empresa. Eu editava vídeo, tá? Eu jogava, eu conseguia trabalhar normalmente num computador Core i3, 7ª geração. Então, muita gente questiona aí, gente. Hoje as condições melhoraram, né? Então hoje a gente tem aquela máquina ali, é mais do que eu preciso, porém a gente tem uma folga muito grande, por isso que eu montei, mas também a gente aprendeu muito aquilo ali montando aquela máquina ali, tá? A gente errou na primeira montagem com alguns detalhes, fizemos uma segunda montagem dela e aí ficou 100%, tá? Então toma bastante cuidado, sempre alerto vocês sobre isso aí, toma cuidado com várias coisas que estão atreladas ao meio ali, que às vezes você não percebe. Muita gente se preocupa com quantidade de RAM, memória RAM, tamanho do SSD, tá? Ou às vezes nem se preocupa, viu o computador muito barato, nem se preocupa se o computador já passou por uma umidade muito grande, por uma queda, tá? Se foi feito algum reparo, qual reparo foi. Tem equipamentos que tem problema crônico, carcaça ou componente eletrônico que acaba queimando, tá? Bateria eu nem vou citar aqui, gente. Um monte de gente se preocupa com bateria. Bateria é assim, ó, funciona, você cuida, ela continua funcionando. Quando que a bateria do notebook ela para de funcionar? Ou quando você fica deixando ela chegar aos 0% sempre, carga muito baixa, abaixo de 15%, não é muito bom, tá, gente? A própria fabricante fornece essas informações aí. Outra coisa que é um erro muito grave agora que a gente está passando desse período de calor é o pessoal deixar o celular ou o iPad, ou qualquer coisa que contenha bateria no sol, estralando, então fica muito quente. Pior erro, deixar celular ou notebook dentro do carro, tá? Notebook na cama, a Dani também falou ali, ó, notebook na cama, gente, para quem não entende, MacBook, ele até certo ponto você pode usar ele na cama, porém, se você tampar a parte ali onde sai, que é atrás da tela ali, tampar a passagem de ar, ele vai aquecer mais, tá? Então toma bastante cuidado com isso aí, que estraga o computador, queima SSD, desgrama tudo o computador. Então, toma bastante cuidado com isso aí, tá? Superaquecimento das máquinas. Notebook não se usa na cama, no cobertor. Então, hipótese alguma faça isso, na toalha, piorou, tá bom? Usa, ó, estrutura rígida, porque eles têm uns pezinhos de borracha, então ele puxa entre aquele 1 centímetro ali, 1 centímetro nada,
3 milímetros ali, ele consegue ter essa passagem de ar. Porém, eu já escutei não, já peguei casos que não tem aquele pezinho de borracha, e aí superaquece o equipamento. Então toma muito cuidado. Se seu notebook perdeu aquele pezinho de borracha lá embaixo, lá, você virar, geralmente tem 4 ou então 2 de fora a fora assim, um em cima e um embaixo. Perdeu esses pezinhos de borracha, vai atrás de comprar esses pezinhos de borracha, então tenta elevar ele ali, porque senão vai dar problema. Principalmente nessa fase do calor que a gente está, tá bom? Toma alguns cuidados que, vamos supor, eu não ia comentar isso aqui, mas esse vídeo já ficou bem legal, eu gostei de fazer. Então eu vou alertar vocês aqui. Quando o computador dá mais problema? Vocês sabem dessa daí? Alguém sabe aí? Você sabe, Dani? Comenta aí. Quando que o computador dá mais problema aí? Essa vai ser... Depois vocês vão fazer um teste. Durante o ano você verifica quantas vezes seus colegas aí de trabalho ou seus computadores na empresa aí param de funcionar. Quando? Será que alguém sabe? Vamos ver. Você sabe? Está assistindo a live? Para cada um está assistindo a live ainda? Também acho que não. Mas eu vou explicar para vocês. O computador, ele só dá problema quando está com falta de manutenção ou quando ele passa por trocas extremas de temperatura. Sabia disso? Ou de estação. Por exemplo, se o computador está muito sujo, começa a parte chuvosa, se o computador fica perto da janela, ou você transporta ele ali numa maletinha ali na chuva, e ele pega uma certa quantidade de umidade fora do padrão. Está demorando de chegar as mensagens. Quando não faz limpeza interna, assim, ela respondeu lá e... então, esse é um ponto muito grande, que é que eu estou comentando aqui. Não fez limpeza interna, acumulou uma poeira ali em cima do componente, ele pega umidade, você vai ligar o computador, queimou o componente, ele passa a condutividade elétrica e é onde queima. A gente já mostrou aqui no microscópio, não sei se subiu esse vídeo, me perdoe, mas se não subiu a gente vai subir. No microscópio, quando você põe uma placa que é limpada superficialmente, uma placa limpa com produto químico, tem muita diferença. Que entre a solda do componente ali é o que faz a diferença na hora de fazer a limpeza no computador. A limpeza de computador não é só passar pincel não, existe casos que sim, tá? Que é mais simples, porém o valor é muito diferente se a gente, vamos supor, a cada todo ano ele faz uma manutenção. E o que a gente faz? Uma manutenção forte. Hoje, daqui a um ano ele volta, aí é uma manutenção mais básica dependendo do uso. Dependendo do uso. Se o cliente usa muito e o computador toda vez de ano em ano vem todo impregnado de sujeira, aí não tem jeito. Porém, o cliente pode intercalar, por exemplo, uma limpeza de 6 em 6 meses, né, dependendo do uso, principalmente empresa, põe em 6 a 8 meses, você faz uma limpeza forte e uma simples. Uma forte e uma simples, mas é muito da honestidade do técnico também, tá? Então, é mais ou menos isso, porém, presta sempre atenção, troca de estação, entrou frio, os computadores que tiverem exposto à umidade, eles vão dar problema, principalmente se não tiver com a manutenção feita. Porque a placa em si, gente, para quem não sabe, os componentes eletrônicos, eles já vêm com tipo uma resina protetora. Você sabia disso? Você sabia disso, Dani? Sabia disso? Vamos ver se minha esposa vai comentar aí. Todos os componentes, eles vêm meio que impermeável. Sabia? Eles têm uma certa resistência à água. Por isso que muitas vezes você vê vídeo aí de gente lavando debaixo da torneira a placa aí e não estraga. Primeiro, quando você faz esse procedimento, ela já tem uma certa resistência. Você não pode abusar demais de alguns produtos químicos aí. Porém, depois que você faz esse tipo de lavagem, você tem que secar muito bem. Então, às vezes demora horas, ou às vezes é só no dia seguinte que você consegue montar esse computador. Tá? Então, dependendo da situação, eu já peguei sim situações que tem que lavar mesmo. Sabão neutro debaixo da torneira ali. Peguei um computador ano passado, 3 anos atrás eu acho. Bem no comecinho, acho que tem vídeo até no YouTube. Um computador de mais de 400 mil na época. E o cliente derrubou sopa em cima dele. Infelizmente derrubou e não tinha o que fazer. Simplesmente não tinha o que fazer, sabe? E ainda ele foi lá, limpou superficialmente o computador, mas ficou muito melecado por dentro.
tinha até macarrão duro já na placa-mãe, né? Passou alguns dias e depois ele enviou pra gente. Então, assim, ela tem uma certa durabilidade, só que também você não pode abusar, né? Vamos ser sinceros, né? Abusar demais aí dá problema. O pessoal tá vendo aí, ó. Cada hora eu olho para um lugar diferente. Aqui eu tô acompanhando a minha cara olhando no Facebook, na tela aqui. Tô olhando ali na outra câmera e tem uma outra câmera aqui. Então, tipo, eu tô com o olhar desviado em 3 coisas aqui. Por isso que cada hora eu olho. Tô pulando mais essa câmera do meio aqui, que é a que tá aí para vocês no Facebook. Então, até fugiu o assunto. Ah, tá. Do computador, né? Então, assim, toma cuidado, tá? Na hora que você fazer manutenção aí. Eu alerto diversos vídeos, na verdade eu acho que o pessoal nem assiste muito, né? Mas, como é que fala? Se o pessoal ver os vídeos aí, vai entender um pouquinho. Vai entender, vai aprender a escutar um pouquinho. Já vi um bocado absurdo, gente. Tipo, o pessoal molha o computador, molha as coisas, celular, tudo. Em vez de mandar para uma manutenção para ficar mais barato, o pessoal parece que prefere perder o equipamento do que ir comprar outro. E depois ainda fala que o equipamento não presta, né? Então, tipo, tem que tomar muito cuidado nisso daí, tá? Vai muito do que você cuida do equipamento. Cada computador tem uma particularidade, né? CPU tem uma particularidade, notebook, marcas de notebooks têm particularidades. Muita gente vem e fala assim, eu detesto Lenovo é uma porcaria que eu lembro do Brasil. Gente, mas depende muito do modelo, tá? Asus tem modelo ruim, que tanto é que eles nem fabricam mais. Eles fabricam um tempo e já para mais rápido do que o normal, tá? Então, tipo assim, não é que é ruim. A estrutura às vezes é frágil, tem algum ponto ali que precisava melhorar, eles mesmos enxergam isso, por isso que lançam modelos e modelos. Então eles vão aprimorando, aumentando a tecnologia, juntamente com isso daí, eles vão melhorando o equipamento em uma série de fatores e vão reduzindo os custos, isso é fato, tá? Então a Asus tem, a Lenovo tem, a Acer tem, Toshiba, Sony Vaio e assim por diante. Todos os notebooks têm algum que tem uma série ali, a Dell também, problemas crônicos ali, tá? Então, deixa eu ver aqui. No caso é mensagem de cliente no Facebook, tá? Então acho que a gente falou bastante, tá? A gente conseguiu desenvolver bem legal agora essa live, essa primeira live. A gente vai, à medida do tempo aí, a gente vai colocando mais, para quem vai assistir depois aí, pode assistir, comenta aí. Se eu falei alguma coisa de errado aí, dá uma chamada de atenção aí, que a gente vai aprimorar um pouco as habilidades de fazer esses vídeos para vocês, tá bom? A gente vai montar cada vez mais melhorzinha a situação. Vamos comentar um pouco aí as curiosidades que vocês têm e eu vou fazer, acho que bastante em formato de live, para interagir um pouco com vocês, beleza? Bom, a gente vai ficando aí. Mais pra frente a gente vai explicar vários outros detalhes, o que significa DR Printer. Muita gente chama a gente de Doutor Printer ou Doctor Printer. A gente não é Doctor Printer nem Doutor Printer, a gente é DR Printer, tá bom? Então qualquer coisa manda mensagem lá pra gente, tem curiosidade de conhecer a gente um pouquinho mais, conhece pelos perfis lá, que a gente pode ajudar você, tá bom? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse início dessa primeira live aí. E até o próximo vídeo, onde a gente vai contar um pouquinho mais e explicar algumas perguntas. Se alguém perguntar alguma coisa a mais, anuncia a Dani. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live.